Galera, vou te contar uma história do Saci, é a história real, de uma moça que, depois que ela foi pra cidade, que ela foi descobrir as coisas. Depois que ela foi morar em São Paulo, ela foi descobrir as coisas. Mas deixa eu falar uma coisa, a quaresma entrou, a quaresma tá saindo, e a gente não sabe, não tem mais história de Saci, não tem mais história de lobisomem, não tem mais história de Curupira, mula sem cabeça. Agora só tem com mula com cabeça, né? Que é o Lula, né? O Lula é um mula com cabeça. Eu sem cabeça, né, a gente não sabe mais história, não tem mais história de mula sem cabeça. É só o Lula com cabeça. A história do. É foda, vou pôr a história. Aqui, tinha uma moça na cidadezinha, cara, numa roça, ela tava contando história, é história real, tá? Essa não é do meu tio, não. Aí na roça, a mulher brincava com o menininho, que ele era escurinho. Escurinho e tinha um gorro na cabeça, que é esse gorro aí, né? Esse chapéuzinho que ele usa, né? E falou que quando eles brincavam de pique-pega lá, ela achou que ele era da fazenda do lado. Que ele era filho de um caseiro. As irmãs dela brincavam com ele. Quando tomava o gorro da cabeça dele, ele ficava muito bravo. Eles brincavam de pique-pega, quase do dia. Depois que ela foi morar em São Paulo, que ela cresceu, que os pais dela foi morar em São Paulo, que ela foi descobrir que na verdade era o Saci Pererê que ela brincava, não era criança. Ele não existia, não tinha essa criança lá, era um Saci Pererê. Depois que ela foi descobrir essa história. Muita gente não acredita no mundo espiritual, mas o mundo espiritual existe. E ele fala que Saci Pererê, quando você fica tentando ele virava a panela da pessoa, enchia a panela da pessoa de areia, ele ficava balançando as plantas. É muita história, cara, que a gente, assim, muita gente não acredita, entendeu? Mas eu, como eu acredito no mundo espiritual, cara, eu acredito em muitas coisas. Não é que ele seja mal, entendeu? Depende do que você fizer, certo? Vamos supor, tem gente que fala assim, não acredito em Saci Pererê, não acredito em não sei o quê. Pô, entendeu? Tem tanta gente que já viu também. Igual a história que eu já contei do cavalo do meu pai lá, que tava no pasto, que a vez que a gente foi pegar, a crina do cavalo tava toda amarrada, trançada, apertada. Diz o fazendeiro lá na época que a gente foi pegar o cavalo no pasto, que era o Saci, que ele amarrava a perna ali para andar no cavalo. Eu sei que a crina do cavalo, a gente teve que cortar até um toco. Não tinha jeito de tirar o laço, não. Não tinha jeito de tirar desamarrar, não, porque ela tava muito apertada. Entendeu? E o cara da fazenda lá falou que era o Saci, que ele montava no cavalo à noite, trançava na perna dele e ia andar. Então, cara, o mundo espiritual ele é muito vasto, ele é muito grande, que há muita coisa que a gente não conhece, muita coisa que a gente não sabe. Às vezes uma cultura dessa se acaba tornando realidade. Você quer ver uma coisa boba? É você falar assim, na hora que a minha avó morrer, eu queria que ela me visitasse. Quando meu pai morrer, minha mãe morrer, eu quero que me visitasse. Isso gera coisa no mundo espiritual. Isso ali pode atrair coisas espiritual que você nem sabe, cara. Entendeu? Que você nem sabe. Às vezes você fica falando assim, queria que minha avó ficasse sentada nessa cadeira aqui. Aí a avó morre, mas quem senta ali não é a sua avó. A sua avó foi descansar. A sua avó foi descansar. Certo? O espírito e a sua alma da sua avó foi descansar. Mas o mundo espiritual, cara, ele é muito perigoso. E a pessoa, entendeu? Pode ter outra, outra entidade ali sentada ali. Entendeu? Como se fosse sua avó. Porque o mundo espiritual ele pode transformar de várias coisas, cara. Tem gente que já viu cachorro, tem gente que vê gato, tem gente que vê através de um passarinho, tem gente que vê, porra, de várias formas. Então o mundo espiritual ele é muito, muito perigoso. Mas essa história é real. A moça que quando ela foi para São Paulo, ela falou assim, eu achava que ele era filho do caseiro, do lado, lá da fazenda do lado. Porque ele vinha brincar com a gente brincava de pique-esconde, e ele tinha uma perna só, e achou que era um acidente. Só que na verdade era o Saci Pererê, entendeu? Ela falou que quando ele ficava mais puto com elas, quando elas tomavam o gorro dele brincando. Que também elas do cu riscado, entendeu? Ela tomava o gorro dele e saía correndo. E como ele tinha uma perna só, ele não conseguia às vezes correr muito. Aí ele ficava puto com ela. Depois que ela foi pra cidade, que ela foi descobrir o que era Saci Pererê. É isso aí, galera. Se gostou, compartilha aí. Valeu.